Capítulo 22. Gabe conhecera o samaritano no viaduto às 2 da manhã. Ele se lembrava da hora porque tinha acabado de olhar o relógio. Não sabia o motivo. Estava prestes a se matar, e não dá para se atrasar para o próprio suicídio. Ele já tinha pensado em se matar antes, muitas vezes nos últimos 6 meses. Em geral, por volta daquela hora da madrugada. Era quando os pensamentos ruins apareciam. Naquela terra de ninguém, entre a meia-noite e o nascer do sol. A hora em que os demônios surgiam, salivando das sombras, deixando rastros mucosos de bile, arrependimento e dor. Pensar em Izzy sempre o impedira. Pensar em encontrar o carro, esperança. Ou talvez uma negação persistente e tola tinha conseguido afugentar os demônios. Mas eles insistiam. Não se cansavam, não o deixavam. Cravavam suas garras cada vez mais fundo. E em algum momento, enquanto dirigia naquela noite, o desespero o dominara. Gabe não dormia fazia quase 48 horas. Os pesadelos não o deixavam. Ele não aguentava dormir. Também não aguentava ficar acordado. Tinha saído da rodovia, feito o retorno e subido o viaduto que cruzava para o sul. Na metade do caminho, ele parou o carro no acostamento. Saiu e caminhou até a mureta. Ficou parado no frio, assistindo os veículos passando a toda velocidade lá embaixo, com a visão embaçada pelas lágrimas. Luzes brancas e vermelhas. Depois de um tempo, era hipnótico. Ele passou uma perna por cima da mureta. No fundo, sabia que era uma coisa babaca de se fazer, que ele podia acabar matando não só a si mesmo. Mas a verdade é que essa voz estava lá no fundo. Gabe só pensava que queria que aquilo acabasse. A dor e a completa exaustão de tentar permanecer vivo. Era difícil demais. A vida tinha se tornado um instrumento de tortura. Cada minuto de cada dia pesava sobre ele como os pregos de uma dama de ferro. Ele passou a outra perna por cima da mureta. Agora estava pendurado no metal estrito, segurando-o com força. Só precisava se soltar, deixar a gravidade cumprir o seu papel. Ele respirou fundo e fechou os olhos. O que você está esperando? Ele pulou. Ou melhor, não pulou. Levou um susto, perdeu o equilíbrio e agarrou a mureta para se equilibrar. Merda! Não tive a intenção de fazê-lo pular. O homem deu uma risadinha. A não ser que seja isso que você quer. Gabe virou a cabeça. O vento agarrou e puxou seus cabelos com os dedos gelados. Ele sentiu os olhos lacrimejarem e embaçarem. Lentamente, sua visão entrou em foco. Um vulto alto, negro, estava de pé atrás dele. Tudo nele era negro. A jaqueta, os jeans, o chapéu, a pele. O único branco era uma linha fina em volta dos olhos. Gabe não fazia ideia de onde ele tinha vindo. Não ouvira outro carro se aproximar. Era loucura, mas Gabe se perguntara se o homem era um anjo, vindo visitá-lo no momento de sua morte, ou talvez fosse o contrário, um demônio para arrastá-lo para o inferno. Ele deu uma risadinha, um som trêmulo e louco que escorreu pelo canto da boca. O homem continuava parado, encarando-o placidamente, as mãos no bolso, como se pretendesse ficar ali a noite inteira. Alguma coisa engraçada, cara? Não. Gabe balançou a cabeça. Não, isso é sério, porra. Se matar é sério pra caralho mesmo. Nem me fala. Por que você não me fala? Acho que não. Sou um bom ouvinte. E eu sou um homem de poucas palavras. Uma risada, funda e rouca. Poucas, mas boas. Eu era escritor. É? E o que você escrevia? Mentiras, basicamente. A verdade é superestimada, principalmente em propaganda. Você trabalha em propaganda? Interessante. Gabe sorrira. Isso não vai funcionar. O quê? Tentar fazer eu me abrir com você, me distrair, me impedir de pular.
Não dá para culpar alguém por tentar. De fato, não. Então você vai pular? Vou. Não tem nada que eu possa falar para te impedir? Não. Alguma palavra final? Sempre procuro o lado bom das coisas? A vida é uma merda, né? Você não me parece fã do Monty Python. Ah, eu sou uma caixinha de surpresas. O homem tirou a mão dos bolsos. Numa dela havia uma arma. Ele a apontou para Gabe. Vai. Mas que merda é essa? Se você quer se matar, vá em frente. Pula. Ele se aproximou. Gabe se agarrou à mureta com mais força. Espera. Por quê? Ele estava tão perto que Gabe sentiu seu cheiro. Loção pós-barba cara, hortelã e menta. O metal da arma, pensou ele assustado. O homem pressionou a pistola na barriga dele. Pula, ou eu mato você. Não, não? Não me mate. O homem o encarou. Não havia luz naqueles olhos. O coração de Gabe estava disparado. Suas mãos suavam. O vento o empurrava de um lado para o outro. Ele não conseguiria se segurar por muito mais tempo. O homem estendeu a mão livre. Vem. Gabe hesitou por um momento. Então, agarrou a mão estendida e passou por cima da mureta. Suas pernas cederam quase imediatamente, todas suas forças se dissipando. Ele deslizou até se sentar no chão, com as costas na mureta. Não conseguia parar de tremer. Envolveu o corpo com os braços e começou a chorar. O homem se sentou ao lado dele. Esperou as lágrimas cessarem, então disse, me conta. Gabe contou sobre Izzy, a noite em que viu-a ser levada, sobre o luto, o tormento, a perda de Jenny, sobre passar dias e noites dirigindo pela rodovia, procurando, sobre o seu desespero, sobre como ele não conseguia ver o fim para aquela desgraça. Então, ele contou mais, coisas que nunca tinha contado para ninguém, nem para Jenny. Contou absolutamente tudo ao estranho com a arma. Quando terminou, o homem disse, me dá seu celular. Gabe passou o aparelho para ele. O homem digitou um número. Quando precisar de ajuda, me liga. Vou ficar de olho em você. Vou ficar de olho na sua garotinha também. Você acredita em mim? Já vi muitas coisas estranhas. As mais estranhas costumam ser verdade. Ele se levantou e estendeu a mão de novo. Gabe aceitou e se deixou ser puxado até ficar de pé. Ainda não chegou sua hora, disse o homem. Você vai saber quando chegar. Ele se virou e começou a andar para um carro estacionado mais à frente no viaduto. Um anjo, pensara Gabe. Até parece. Então, algo lhe ocorreu. Espera. O homem parou e olhou para trás. Você não me falou o seu nome. O homem sorrira, mostrando dentes muito brancos, um deles com uma pedrinha. Tenho muitos nomes, mas algumas pessoas me chamam de samaritano. Certo, legal. É mesmo. Então, o que você faz? Fica andando por viadutos salvando vidas de pessoas? O sorriso desaparecera. Gabe sentira um arrepio repentino nos ossos. Eu não salvo todas. O café ficava num prédio pequeno e distante da estrada, no que parecia ser um terreno abandonado. Gabe já tinha passado lá em frente algumas vezes. A estrada levava a uma área comercial nos arredores da cidade, onde ele ia comprar suprimentos de vez em quando. Sempre achou que aquele lugar estivesse fechado, talvez prestes a ser demolido. Não tinha nem nome, só a palavra café, rabiscada de qualquer jeito na madeira, e tinta vermelha que tinha escorrido um pouco parecendo sangue. Havia 2 carros parados do lado de fora, um deles sem roda. Até a placa pendurada na porta dizia fechado. Porém, quando ele empurrou, tendo desviado dos tijolos quebrados e entulhados na entrada, a porta cedeu com um grunhido doloroso. No lado de dentro, a luz era tão fraca que os olhos demoraram um segundo para se ajustar. Mesas estavam arrumadas em fileiras nas laterais do pequeno cômodo quadrado. Uma janela de serviço
e a cozinha se escondia nos fundos. Só um outro cliente ocupava a mesa do canto, quase se misturando às sombras. Gabe tinha passado um tempo dirigindo antes de fazer a ligação, repensando tudo sem parar, observando de todos os ângulos. Será que deveria levar a foto à polícia? Ou eles simplesmente o ignorariam, fingindo ser compreensivos só para jogar o seu depoimento no lixo depois? Ele já conseguira ouvir o tom calmo e condescendente. O senhor está sugerindo que o seu sogro falsificou a fotografia do necrotério? Não, é mais provável que o senhor esteja enganado. O gato deve ter arranhado sua filha outra manhã. Então, a voz do samaritano. Isso não é uma prova. Não, pensou ele. As provas estavam na carne apodrecida do homem no carro. Ele tinha todas as respostas, mas a única coisa que expelia era gás tóxico. Só restava a Bíblia e o caderno. As outras pessoas. Mas que merda aquilo significava? Se é que significava alguma coisa. As palavras sublinhadas e as palavras no caderno estavam ligadas. Ou ele estava tentando conectar agulhas num palheiro inventado? A quem poderia perguntar? Não a polícia. Então, um pensamento cutucou suas entranhas. Havia uma pessoa que provavelmente sabia mais que a polícia sobre atividades criminosas. O lado sombrio da vida. Se alguém sabia o significado daquelas 3 palavras, era ele. Gabe se aproximou. Você só me convida para lugares ótimos. O samaritano ergueu os olhos. Na luz fraca, pareciam buracos vazios. Sem reclamar, o lugar é meu. Você é o dono? Digamos que é meu plano de aposentadoria. O samaritano deve ter visto o olhar dúbio de Gabe. Está no processo. Gabe não conseguiu deixar de se perguntar se era lavagem de dinheiro, mas sabia que era melhor ficar quieto. Ele nunca fazia perguntas sobre o trabalho ou a vida de samaritano. Tinha a sensação de que não gostaria das respostas. E não era exagero imaginar que um homem que trabalhava à noite, carregava uma arma, frequentava florestas desertas e se recusava a dar o verdadeiro nome, não fosse nenhum santo. Além disso, o samaritano era uma espécie de amigo. Talvez o único que Gabe tinha. E quem era ele para julgar? Todos somos capazes de praticar o bem e o mal. Poucos mostramos nossa verdadeira face para o mundo, por medo de que o mundo veja e comece a gritar. Então, posso tomar um café? Se fizer, a chaleira está ali no canto. O pó no armário à esquerda. E não tem leite. Gabe deu a volta no balcão, ligou a chaleira. Achou 2 canecas sujas na pia e completou com pó e água. Mexeu com uma colher manchada que pegou no escorredor e levou os cafés para a mesa. Dá para ver que o lugar é de alto nível. O samaritano nem sorriu. Você quer falar sobre as outras pessoas. Direto ao ponto. Às vezes, Gabe se perguntava se sua percepção daquela amizade era mais unilateral do que gostaria de admitir. Já ouviu esse nome? Como você ouviu? Gabe mexeu na bolsa e tirou o caderno. Mostrou ao samaritano a página com as palavras rabiscadas. Encontrei escrito aqui. Não sei se significa alguma coisa, mas... Queime isso. O quê? Queime o caderno e esqueça que viu essas palavras. Gabe observou o homem. Era a primeira vez que o via perder a calma. Estava quase, e a ideia parecia inacreditável, assustado. Isso o deixava nervoso. Por que eu faria isso? Porque você não quer chegar nem perto dessa merda, pode acreditar. Quero sim, se for me ajudar a encontrar Izzy. Tem certeza? Absoluta. Você também tinha certeza de que queria pular. É diferente. Não muito. Eu já falei. Sempre achei que Harry deveria ter se enganado na identificação. Agora tenho certeza de que ele mentiu deliberadamente. E continua mentindo. Talvez até saiba quem sequestrou Izzy. Mas não tenho prova. Preciso saber se isso tem alguma ligação. Se você puder me ajudar a entender uma coisa. Outra longa pausa.
O samaritano bebeu um gole de café e suspirou. Já ouviu falar em Dark Web? Gabe sentiu um arrepio. Claro que sim. Todo pai ou parente de alguém desaparecido já tinha ouvido falar, em algum momento, de Dark Web ou Deep Web. Era o subterrâneo gigantesco da internet, contendo tudo que não era abarcado pelos buscadores tradicionais, o lugar escondido abaixo da internet oficial. Muitas vezes era usada por pessoas que simplesmente não confiavam na internet normal, mas também era usada por aquelas que queriam operar por fora da lei, como em qualquer lugar profundo e escuro. Era onde a sujeira e os sedimentos se acumulavam. Pornografias infantis, sites de pedofilia, até filmes de snuff. Era o lugar onde todo mundo que tinha perdido um filho temia que ele fosse parar. Ao contrário do que se imagina, não era difícil acessar. Só precisa ter algo chamado Tor, uma forma de ocultar seu provedor de internet. Mas uma vez lá dentro, era preciso saber o que estava procurando. Links específicos, que era só uma sequência aleatória de números e letras. Era como procurar uma casa sem saber o número, o nome da rua ou sem ter a chave, num bairro cheio de ruas sem saídas e portões de aços reforçados atrás dos quais escondia inimagináveis terrores. Sim, respondeu ele por fim. Já ouvi falar. É lá que você vai encontrar as outras pessoas. É um site? Mas uma comunidade para pessoas afins. Como assim afins? Pessoas que perderam entes queridos. Gabe franziu a testa. Não era o que ele tinha imaginado. Então por que fica na Dark Web? Imagine que a polícia encontre a pessoa que matou sua esposa e sequestrou a sua filha. Imagine que por um mero detalhe técnico, essa pessoa escapa. Fique solta, andando por aí, totalmente culpada. O que você faria? Provavelmente ia querer matá-la. O samaritano assentiu. Mas você não faria isso, porque você não é um assassino. Então, você fica com raiva, impotente, desesperado. Muitas pessoas se sentem assim. Talvez um cara tenha estuprado sua filha, mas a polícia diz que foi consensual. Talvez o motorista tenha atropelado a sua mãe, mas só perde a carteira. Talvez o médico tenha sido negligente e seu filho tenha morrido, mas ele só recebe um afastamento temporário. A vida não é justa. Pessoas comuns nem sempre são justiçadas. Agora, imagine que alguém lhe ofereça uma chance de corrigir isso. Um modo de fazer essas pessoas pagarem, de fazê-las sentir a mesma dor que você. Não precisaria sujar as mãos. Nada estaria ligado a você. A garganta de Gabe ficou seca. Ele bebeu um gole de café. Então, é um lugar que você contrata assassinos de aluguel? De certa forma. Algumas pessoas lá são profissionais, mas é raro haver dinheiro envolvido. É mais uma troca. Você pede um favor e fica devendo o outro. Gabe pensou nisso, absorvendo o conceito. Tipo um pacto sinistro? Quê? É um filme em que dois estranhos se conhecem por um acaso e concordam cometer um assassinato um para o outro. Os dois terão álibis. Ninguém vai poder ligar aquele estranho ao crime. Basicamente. Só que estamos falando de centenas de estranhos. Todos têm uma utilidade e todos têm um preço. É assim que as outras pessoas funcionam. Você pede ajuda a eles e vai ter que fazer algo em troca. Pode ser uma coisa pequena. Pode ser até que não cobre o favor de imediato. Mas vão cobrar. Sempre cobram. E é bom você ter certeza absoluta de que está disposto a fazer o que pedirem. Gabe se lembrou da passagem sublinhadas na Bíblia. Mas se houver morte, então dará vidas por vida, olho por olho, dente por dente. E se você não fizer? O olhar do samaritano o atravessou como uma bala. Você foge para o lugar mais longe e o mais rápido que puder. Capítulo 23. Fran não acreditava em voltar atrás, mas não tinha escolha.
Ela havia se esforçado tanto, tanto, para fazer as coisas funcionarem. Para as duas. Mas sentia suas bordas se desfinhando, as costuras prestes a romper. Ela tivera o mesmo sonho, o que achou que conseguiria submergir nas profundezas dolorosas da psique, com o peso das correntes da negação. Mas as correntes nunca eram fortes ou pesadas o suficiente. Aqueles pensamentos sombrios e inchados, culpa, recriminação, arrependimento, continuavam voltando à superfície. O funeral, a menina no caixão, usando o vestido errado. Havia algumas versões do sonho. Dessa vez, quando Fran se aproximou, a menininha se sentou e abriu os olhos. Por que você me deixou, mamãe? Por que não voltou? Está escuro e eu estou com medo, mamãe. A menina esticou as mãos e Fran deu as costas e correu, atravessando a capela em que não havia mais convidados de preto, mas imensos corvos negros que batiam as asas e grasnavam quando ela passava. Cruel, cruel, muito cruel. Não sou, ela queria gritar. Ela salvara a menina. Se não tivesse fugido, as duas estariam mortas. Ela havia sacrificado tudo para salvá-la e nunca deixaria que a levasse. Era por isso que, apesar de todos os seus nervos estarem gritando que aquela era uma decisão ruim, que ela estava seguindo na direção errada, Fran precisava fazer isso. Não tinha escolha. Pensei que a gente ia para a Escócia, disse Alice quando as duas se enfiaram de volta no carro e pegaram a M1 rumo ao sul. A gente ia. Mas isso é importante, Alice. É uma coisa que eu preciso fazer para manter a gente em segurança. Está bem? Ela assentiu. Está. O que Fran não havia explicado era que se tratava de algo que precisaria fazer sozinha. Mas, de novo, não tinha escolha. E talvez, só talvez, essa fosse uma boa forma de despistá-los. Seria a última coisa que esperariam dela. A última pessoa que esperariam que ela visitasse. E certamente a última pessoa que ela queria visitar. Estavam a 1 hora de distância do posto, quase de volta ao lugar onde havia começado. Seu destino ficava a menos de meia hora, mas parecia que estava voltando no tempo. 9 anos desde que ela partira, desde aquela terrível noite que destruíra sua família. Talvez sempre tivesse sido frágil. A maioria das famílias é. Laços de sangue são bem inúteis para manter as coisas unidas. O pai dela tinha sido a única constante e depois da morte dele, todas elas ficaram à deriva. Sem âncora, sem nada que as impedisse de flutuar cada vez mais longe uma das outras. Ou, no caso da mãe, mergulhar cada vez mais fundo no álcool. O luto de Fran só havia crescido e se agravado. Uma escuridão constante nos limites de sua visão. Às vezes, a sensação era tão intensa que ela imaginava que podia estender a mão e tocar a nuvem escura ao seu redor, pulsando com dor, raiva e ressentimento. Mesmo quando pegar o responsável não fora suficiente. Não tinha aliviado sua dor constante. Então, alguém lhe oferecera uma solução. Pouco depois, ao descobrir que estava grávida. Após uma aventura idiota movida a álcool, decidira se mudar. Nunca tinha se considerado maternal, mas ao saber que havia um mini ser humano crescendo dentro dela, ansiou amá-lo e protegê-lo. Ela não havia contado seus planos para a família. Apenas encontrara outro emprego em outra cidade e fora embora. No dia do funeral do pai. Um recomeço, deixando o que havia para trás. Pelo menos, fora isso que ela dissera a si mesma. Desde então, ela já tinha se mudado muitas vezes, muitos recomeços. Infelizmente, a bagagem de Fran não era do tipo que se podia deixar para trás na estação. Era mais uma sombra, e é impossível escapar da própria sombra. Não era para a gente entrar aqui? Você falou que era nessa saída. Merda. Alice lançou um olhar reprovador para ela. Eu sei. Palavrão, desculpa.
Ela ligou a seta e cortou o trânsito até a saída. Merda, estava ficando estressada e distraída, e nem tinha chegado ainda. Ela já sentia a ansiedade costumeira atingindo-a. Ela nem havia pensado exatamente no que faria quando chegasse lá, o que diria, como lidaria com tudo. Nada disso estava correndo de acordo com o plano. Mas também não dá para se planejar todos os cenários. Não é possível se planejar para um ano de chuvas intensas seguido por 3 invernos de seca que baixam o nível da água, ou para a construção de um novo condomínio que drena o terreno ao redor. E certamente não era possível se planejar para o caso de ele encontrar o carro. De todas as pessoas possíveis, como ele soube onde procurar? Fran espiou Alice. A menina estava olhando pela janela com a familiar expressão perdida enquanto remexia na mochila no colo. Clique-clac, clique-clac. A concha do banheiro tinha desaparecido, acrescentada à coleção. De onde essas coisas vinham? Pensou ela de novo. Quem era a menina na praia? O que ela queria? O homem de areia está vindo. Por que essa frase era tão assustadora? Só mais uma coisa com o que se preocupar. Porque, por mais que ela pudesse proteger Alice quando a garota estava acordada, como poderia protegê-la dos seus sonhos, do seu inconsciente? Não conseguia manter em segurança ali. E isso a assustava mais do que tudo. Fran tentou se acalmar, concentrar-se na estrada, na tarefa imediata. Estava quase chegando à vila, a área em que crescera, o lugar que conhecia tão bem. Mas as coisas tinham mudado. Ela notou uma placa avisando sobre a existência de um radar de velocidade. A última coisa que precisava agora era ser flagrada pelas câmeras. Essa era uma má ideia, pensou de novo. Uma péssima ideia. Mas ela não tinha outra melhor. Certamente não tinha nenhuma ideia boa. Passaram pela placa indicando Berton Mesh. Era um condomínio pequeno de casas antes bastante desejadas. De quando o que se desejava era propriedades uniformes e sem graças. Tinha perdido o brilho muito antes dela se mudar dali. Agora era um fim de mundo parado, cheio de aposentados que se recusavam a se mudar para casas menores e passavam os dias cuidando dos jardins impossivelmente aparados, brigando sobre vagas e encerando seus carros todo domingo. Igualzinho ao papai, pensou ela, com uma pontada de dor. Era fácil encontrar a casa. A grama estava cortada, mas os canteiros estavam vazios e sem flores. A planta no vaso, pendurado do lado de fora da porta. Não só morta, como mumificada. As janelas e portas brancas estavam encardidas. As cortinas de rendas amareladas. Um Toyota pequeno, com um para-choque amassado, estava estacionado na frente da garagem. Fran observou tudo isso. Então, estacionou um pouco antes da casa, virando a esquina. Tinha a sensação de, assim como ela, os moradores dali eram do tipo que percebiam um carro estranho. Certo, dissera ela, no que esperava ser uma voz animada. Vamos lá. Ela saiu do carro. Alice a encarou com uma expressão curiosa, mas pegou sua mochila de pedrinhas e a seguiu. Fran olhou em volta, automaticamente procurando algo estranho ou fora do lugar. Todas as outras casas pareciam tranquilas. Um cachorrinho latia em algum lugar. Ao longe, o zumbido de um cortador de grama. Sons normais do subúrbio. Não ajudou muito a desfazer o nó em seu estômago. Elas viraram a esquina e caminharam para a entrada do número 41. Quanto mais perto chegavam, mais seu estômago apertava, mandando ela dar meia volta e dirigir para bem longe. Mas havia um trabalho a fazer, algo a resolver. Ela não podia levar Alice junto. Alice não sabia nada sobre o carro ou sobre o homem, ou sobre o que Fran fora forçada a fazer. Fran tocou a campainha. Elas esperaram. Alice olhou em volta curiosa.
Fran tocou a campainha de novo. Por favor, eu sei que você está em casa. O carro está aí. Atenda logo. Por fim, ela ouviu um movimento. Passos lentos. Uma reclamação em voz baixa. Uma corrente estremeceu e então a porta se abriu aos poucos. Fran encarou a velha na sua frente. O cabelo loiro imaculado, a maquiagem cuidadosa, as calças sociais e as blusas caras. O manter as aparências, tudo tinha sumido. Aquela mulher era franzina e encurvada. O cabelo era de um amarelo sujo, com as raízes brancas aparecendo. Ela estava sem maquiagem, com um vestido velho por cima de legs amarrotadas. Fran sentiu o cheiro de vinho. Jesus! As coisas estavam piores do que havia imaginado. A mulher estreitou os olhos para Fran. Sim, ela engoliu em seco. Oi, mãe. Os olhos da velha se arregalaram devagar, reconhecendo-a. Francesca? Então, seu olhar abaixou para a menininha de cabelo escuro ao lado de Fran. Ela ergueu as mãos trêmulas e com as veias saltadas ao colo. Quem é essa? Fran sentiu um nó na garganta. Essa é Alice. Ela pegou a mão da menina e apertou. Um sinal silencioso. Sua neta. Ela dorme. A menina pálida no quarto branco. Miriam se senta na poltrona ao lado. O chá esfriou, os biscoitos amoleceram. Depois de um momento, ela segura a mão da menina. Fisioterapeutas vêm regularmente para garantir que os membros delas não percam os movimentos, que as mãos não fiquem fechadas permanentemente. Mas Miriam sente a rigidez nas articulações. Sob os lençóis limpos, seu corpo é tão frágil e magro quanto o de uma criança. O rosto da menina é calmo e liso como um alabastro. Nenhuma ruga de preocupação marca sua testa. Nenhuma ruga de risada marca os cantos dos olhos. Ela não ri e nem chora faz anos. É possível que nunca mais o faça. Alguns pacientes em estado vegetativo às vezes mexem a face, emitem sons ou abrem os olhos, mas a menina não. Ela permanece paralisada, presa num corpo que mal envelheceu. Miriam acha que seria melhor deixá-la partir, mas não cabe a ela tomar essa decisão, não enquanto ainda existir a chance mais do que remota que a menina esteja ali dentro de alguma forma. A menina que amava cantar, que amava o som do oceano. A menina que ninguém se lembra, só ela. A menina que ninguém visita, só ele. Ele nunca se eximiu da responsabilidade com a menina e a mãe. Toda semana ele senta ao lado da menina, conversa com ela e lê. Muitas vezes ele conversa com Miriam também. Apesar de tudo, ela passou a gostar das conversas. Nenhum dos dois tem família ou amigo próximos. Os dois estão presos à menina, impossibilitados de abandoná-la, impossibilitados de deixá-la partir. E ele nunca faltou a uma visita, nunca se atrasou, até hoje. Miriam olha para o relógio. Ele não vem, pensa. Pela primeira vez. Um tremor de premonição a atravessa. Algo aconteceu. Ela fica dividida, sem saber se estaria passando dos limites. Então, pega o telefone. Capítulo 24. Jenny uma vez dissera a Gabe que seu hábito mais irritante de todos, que aparentemente eram muitos, era a incapacidade de seguir conselhos, de ouvir a voz da razão. O caminho podia estar cheio de placas de perigo e cercado de arame farpado, mas ele só acreditaria que a piscina era tóxica e que estava infestada de tubarões quando pulasse lá dentro, de cabeça. Ela estava certa, como era comum. Se estivesse ali agora, Gabe diria que seu hábito mais irritante, que não eram muitos, era sempre ter razão sobre ele. Ele sentia falta disso, sentia falta de muitas coisas sobre Jenny. Não da mesma forma que sentia falta de Izzy. A dor era diferente. Não era um buraco negro infinito que engolia toda a sua luz da vida.
Era mais como um latejar suportável. Isso soava cruel, mas era verdade. A realidade brutal era que perder um parceiro era diferente de perder um filho. Ele teria se sacrificado por Izzy, e sabia que Jenny faria o mesmo. A verdade menos palatável, a que ninguém gosta de admitir, era que, se fosse o caso, os dois teriam sacrificado um ao outro pela filha. Jenny o teria empurrado na frente de um ônibus sem pensar duas vezes se isso fosse salvar a vida de Izzy. E tudo bem, era o certo, como deveria ser. Mas não significava que eles não se amassem. Houve um tempo em que se amavam furiosamente e implacavelmente. Mas o amor apaixonado sempre se abranda um pouco. Não tem jeito. Como tudo mais, o amor deve evoluir. Para sobreviver, sua chama precisa ser baixa e constante, não alta e ardente. Mas ainda é preciso cuidar dela, alimentá-la. Se você a negligenciar por um tempo, o fogo se apaga por completo. E tudo o que resta é revirar as cinzas e buscar as brasas que existiam antes. Os dois tinham sido negligentes. Os últimos restos de calor se apagaram. E ele sabia que ambos estavam inutilmente jogando os gravetos nas chamas na esperança em vão de que isso as realçasse. Aquele velho clichê. Ele amava Jenny, mas não estava apaixonado por ela. Não era o rosto de Jenny, que ele via quando acordava gritando no meio da noite. Era o de Izzy. Às vezes, muitas vezes, ele se sentia culpado por isso. Ainda assim, tinha certeza de que se Jenny estivesse ali, diria, e é bom que seja mesmo. Ela também diria para ele nem pensar e nem fazer o que estava pensando em fazer. Não se meta nessa merda. Esqueça o que ouviu falar disso. Placas de perigo, arame farpado, tubarões. Depois que se despedira do samaritano, ele voltou para o posto de serviço Newton Green. Sentou-se no café e pegou o laptop. Nenhum sinal da garçonete gentil. Provavelmente era melhor assim. Não queria que ela aparecesse por trás e visse o que ele estava fazendo. Tinha deliberadamente escolhido outra mesa, escondida num canto. Por sorte, a cafeteria estava bem vazia. Só um casal de meia-idade e um jovem parrudo de cabeça raspada e jaqueta fluorescente da polícia. Guarda de trânsito, pensou Gabe. Embora em geral eles andassem em pares. Talvez o outro tivesse se perdido na máquina de lavar. Ele voltou a atenção ao laptop. Já havia pensado em baixar o navegador Tor antes, mas nunca teve coragem. Seria como abrir uma caixa de Pandora? Além disso, ele não era dos melhores com tecnologia. As instruções que havia baixado faziam a coisa parecer simples. Se estivesse num filme, bastaria digitar meia dúzia de coisas que teria acesso instantâneo aos arquivos da Casa Branca. Na realidade, ele levou uma boa meia hora modificando as configurações do computador até conseguir instalar o navegador. Ele encarou a tela. Bem-vindo ao Tor. E agora? Ele tentou digitar. As outras pessoas. Mas como era de esperar, não houve resultado. Você não navega na Dark Web, ele lembrou a si mesmo. Precisa saber o que está procurando. Ele não sabia o que estava procurando. Ele nem sabia se estava procurando no lugar certo ou só estava perdendo seu tempo. Ele quase conseguiu ouvir Jenny, toda metida, eu avisei. Frustrado, pegou o caderno e a Bíblia. O cheiro úmido de mofo que saía das páginas fez a sua garganta apertar, e as passagens sublinhadas pareciam zombar dele. Mais uma vez, ele se perguntou por que o cara dos adesivos tinha marcado justo aquelas. Então, um pensamento atingiu seu cérebro com força de um pequeno furacão. Você não navega pela Dark Web. Muitas vezes, os endereços são números e letras aleatórios. E como se lembrar de números e letras aleatórios? Por meio de um sistema que outra pessoa não fosse capaz de entender se encontrasse por acaso. Ele desdobrou o guardanapo, foi até o balcão
e pediu uma caneta emprestada ao barista, que olhou para Gabe, achando graça, mas concordou. Gabe se sentou e anotou as 4 passagens da Bíblia no guardanapo. Êxodo 21, 23 e 24. Levítico 24, 19. Deuterônimo 19, 19 e 20. Deuterônimo 32, 43. Certo, o mais óbvio. As primeiras letras de cada livro. Ele digitou no laptop. http://eldd.union. Nada. Ele tentou de novo. Desta vez, adicionou os primeiros números. http://eldd21241931.union. Nada. Ele sentiu o otimismo se dissipar. Poderia ser qualquer combinação, e ele nem sabia se sua teoria estava certa. Talvez o cara dos adesivos só gostasse daquelas passagens. Talvez não tivesse nada a ver com o site. Ele tentou mais uma vez. http://e21l24d19d32.union. Apertou Enter. Uma barra azul surgiu no topo da tela. Ela foi sendo preenchida e quando chegou ao fim, uma página carregou. As outras pessoas. Caralho! Ele não tinha realmente acreditado que fosse funcionar. Gabe ficou encarando a página inicial inócua. Letras brancas, um fundo preto. Parecia um quadro negro. Logo abaixo do nome, em fonte menor, havia uma caixa que solicitava uma senha. Ele olhou as referências das linhas. Valia a pena tentar. 23, 24, 19, 19, 20, 43. Apertou Enter. Outra página surgiu. Bem-vindo ao As Outras Pessoas. Nós conhecemos a dor. Nós conhecemos a perda. Nós conhecemos a injustiça. Nós dividimos a dor com aqueles que merecem. Abaixo daquele slogan havia 3 links. Bate-papo, pedidos, perguntas frequentes. Ele encarou as palavras. Uma sensação desagradável em seu estômago. Perguntas frequentes. Parecia um bom lugar para começar. Pergunta. Por que o nome As Outras Pessoas? Resposta. Todos nós achamos que as tragédias só acontecem com as outras pessoas. Até que acontecem com a gente. Somos como você. Pessoas com quem as coisas terríveis acontecem. Encontramos nossa paz não no perdão ou no esquecimento, mas em ajudar uns aos outros a fazer justiça. Pergunta: que tipo de justiça? Resposta: depende, mas nossa filosofia é punição, justiça ao crime cometido. Pergunta: e se eu não estiver atrás de justiça? Resposta: você pode usar o nosso fórum para conversar com pessoas parecidas com você. Porém, a maioria das pessoas chega ao nosso site por meio de convites. Se você nos encontrou, precisa de nós. Pergunta: este é um site de justiceiro? Resposta: de forma alguma. Somos pessoas normais. Porém, descobrimos que nos conectando com outras pessoas como nós, podemos utilizar nossos talentos, conhecimentos e conexões únicos. As outras pessoas reúnem esses recursos num só lugar, de forma a atender aos pedidos uns dos outros. Pergunta: é preciso pagar? Resposta: não há transação financeira. Dessa forma, nossos serviços são acessíveis a todos, não só aqueles com recursos. Usamos um sistema quid pro quo, pedidos e favores. Pergunta: como funciona? Resposta: se você deseja fazer um pedido, visite a página de pedidos. Você vai preencher um formulário explicando sua situação e o que deseja. A OP leva 24 horas para considerar seu pedido. Durante esse período, você pode cancelar ou modificar o seu pedido. Se seu pedido for considerado aceitável, você receberá uma confirmação de que foi ativado. Assim que um pedido é ativado,
Ele não pode mais ser modificado ou cancelado. Não haverá mais necessidade de contato. Pode ficar tranquilo, que com extraordinárias exceções, todos os pedidos são atendidos. Uma vez que o seu pedido tenha sido completado, você receberá uma notificação de que deve um favor. Ele pode ser cobrado a qualquer momento. Uma vez que o favor foi pago, você não terá mais qualquer dívida com a AOP. Pergunta: se eu não pagar o favor? Resposta: nós sempre tentamos nos certificar de que o favor é algo que você é capaz de realizar. O não pagamento do favor ameaça a integridade de nosso site. Por isso, valemos de certos meios para garantir que isso não aconteça. Pergunta: posso pedir a alguém que seja morto? Resposta: desde que seu pedido seja aceito, com extraordinárias exceções, todos os pedidos são atendidos. Gabe encarou a tela. Todos os pedidos são atendidos. Jesus. Ele pegou a caneta e tomou um gole de café. Sua cabeça estava girando. Talvez o samaritano tivesse razão. Ele não queria chegar perto disso. Não queria se meter nisso. Por outro lado, o cara dos adesivos tinha se metido nisso. E tinha sequestrado o Easy. Tinha que haver alguma ligação. A polícia acreditava que sua esposa e sua filha tinham sido mortas numa tentativa de assalto. Mas havia inconsistências. Nada havia sido roubado, nem dinheiro. A ligação, que alertou a polícia sobre um intruso na casa, nunca fora rastreada. E se sua família tivesse sido um alvo intencional? Mas por quê? O que Harry tinha a ver com isso? Por que era tão importante que ele convencesse Gabe que Izzy estava morta? E quem era a outra menina? Ainda havia tanta coisa que não fazia sentido. Ele suspirou e esfregou os olhos. Seu celular apitou com uma mensagem. Ele pegou o aparelho, meio esperando que fosse o samaritano checando como ele estava. Não, era pior. Ele encarou a mensagem e seu estômago deu uma cambalhota. Isabela sentiu sua falta hoje.